Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você demais. Sim, eu espero te encontrar muito bem. Oro por isso e declaro vitórias na sua vida. Toma posse de favor. Se levante todos os dias com confiança e dependa de Deus. Olhe para Ele. Não se distraia. Vozes e vozes estão aí. Mas fique com a voz de Deus. Ouça Deus acima de tudo. Porque o Senhor nos guia por veredas seguras, Ele nos guia a águas tranquilas. Ele sempre vai nos levar para um caminho seguro. Ele nos coloca na direção certa. Às vezes a gente não entende naquele momento, mas vamos entender mais tarde. Quando Israel saiu do Egito, tinha um caminho mais curto, a Bíblia diz isso. Mas Deus escolheu o caminho mais longo. Exatamente porque já de cara eles teriam que enfrentar os filisteus. Eles já teriam uma guerra. E Deus queria prepará-los para as batalhas que eles iam enfrentar lá na frente. Mas a fé precisava ainda ser exercitada, eles precisavam ter mais experiências poderosas com Deus. E aquela experiência do mar ser aberto, que experiência, né? E eles chegaram do lado de lá. Gente, isso é muito forte. Você pode se encontrar numa situação onde parece que não tem como ela mudar. Não tem como uma porta se aberta ali. E o Senhor vem e surpreende. O povo passou a pés enxutos. Que história! Eu posso meditar nessas escrituras que eu ainda me encanto e vou me encantar sempre porque a palavra de Deus se renova cada dia. Esse é o Deus que nós servimos. O Deus que faz uma estrada no meio do mar. Abre caminho no mar. E se preocupa com os detalhes. O povo não pisou em barro. O povo passou a pés enxutos, porque o Senhor secou completamente o chão. E você sabe que eu sempre, falo desse poder incrível que vem com uma força e, ao mesmo tempo, uma suavidade. Aquele vento com uma força tão grande, capaz de abrir o mar e sustentar 2 paredões, 2 muralhas de água, seca o chão e sustenta as muralhas e não derruba ninguém. Eu sempre falo isso. Eu fico parada e... esse é o nosso Deus forte, incrível e tão suave, tão forte e ao mesmo tempo tão delicado.
Ele vem com uma força, você vê a força, o poder de Deus. E ao mesmo tempo, uma suavidade, uma delicadeza. Só Deus consegue ser tão perfeito. Ele é perfeito. Então, eu não sei o que você vive, o que você está vivendo, mas esse Deus, Ele é o Deus do impossível, que opera o sobrenatural e que tem sempre uma saída para situações assim aparentemente irreversíveis. Olha isso aqui. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Quem levou? Deus. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Deus levou o profeta para um lugar feio, seco, cheirando morte. Um lugar que cheirava morte. Tudo muito feio e, sabe, aqui tem uma mensagem para nós. Aliás, muitas. A primeira é que nem sempre Deus vai nos levar para lugares bonitos, perfeitos, agradáveis visualmente. Muitas vezes Deus vai nos levar, não são poucas vezes não. Isso pode acontecer muitas vezes, para testar a nossa fé, como testou a dele. Ele nos coloca diante de algo, ele nos leva para algo, para um determinado lugar, para ser mudado. Ele quer usar você para mudar aquilo, para transformar aquilo. Porque, a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como é que a nossa fé vai ficando cada vez mais viva? Através da palavra. Robusta através do exercício. Você vai exercitando a fé. Às vezes as pessoas falam assim para mim: ai, bicho, eu não tenho a sua fé. E eu sempre combato, porque isso é uma desculpa. Todo mundo recebeu uma medida de fé. Essa fé que eu tenho hoje é resultado de exercício. Eu comecei usando a fé que eu tinha. E ela tem que continuar crescendo. Então, agora eu enfrento desafios bem maiores. E à medida que eu vou crendo no mesmo Deus que me socorreu outras vezes, que não tem grande ou pequeno, né, fácil, difícil, impossível, para Deus tanto faz. Se é muito, se é pouco, né? Essas coisas podem pesar para mim, podem pesar para você, para Deus não. Porque tudo é pequeno para Deus. Tudo é fácil para Deus, eu falo sempre, né? Nada, ele fala, né? Está escrito, ele respondeu ainda, nada é difícil demais para mim. Não. Lembra da Sara? Quando ela estava ouvindo ali na tenda, o Senhor falar que na primavera ela ia ter um filho? Então, ela começou a ir.
E falar, agora que o meu marido está velho e eu também estou velha, eu ainda vou ter um prazer desse? Né? Eu vou viver uma coisa dessa? E aí, o senhor falou, por que a Sara riu? Tem alguma coisa impossível para o Senhor? Mesmo um homem de 100 anos e uma mulher de 90 gerar um filho. Né? Sim. Deus é o Deus que restitui. Ele restitui anos, juventude, hormônios, ele restitui tudo que você precisa. E essa foi a resposta do Senhor. Haveria alguma coisa impossível para o Senhor? Haveria. Por que ela está indo? Porque ela está considerando as circunstâncias. Ela estava considerando as circunstâncias. Ela estava olhando para a condição dela, para a condição do marido. E se você parar para olhar a sua condição, os problemas, as circunstâncias, é claro, você começa a racionalizar. Né? Não, mas isso e aquilo. E o senhor não quer isso, porque isso não é fé. Não é. E o Senhor levou o profeta para esse lugar feio, seco. Mostrou para ele. Olha, essa mensagem é muito importante para você. Deus nos coloca em situações para agirmos a fé e elas serem mudadas. Deus nos leva para lugares feios, assim, impossíveis, para testar a nossa fé. Ele nos leva. E aquilo é transformado. E quando você crê que Deus pode mudar uma coisa, e você age a fé, porque você creu no Senhor, e não na situação, porque se ele ficasse ali focado nos ossos, no lugar, no ambiente, no cheiro, focado, e se ele tivesse se envolvido com a situação, claro que ele ia dizer, Senhor, isso não tem jeito. É impossível. Mas a resposta dele, assim, muda tudo. Ele me levou de um lado para o outro. Quer dizer, olha tudo. E pude ver que era enorme o número de ossos no vale. E que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, ó a pergunta, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano, tu sabes? Ah, que resposta! Será que o senhor não está fazendo a mesma pergunta para você? Isso aí pode mudar? Eu me lembro de um testemunho que a mulher estava assistindo o programa Dança de Vida e assim, o marido, um alcoólatra, que muitas vezes chegava carregado. É assim, a imagem dele, ele não conseguia trabalhar, não estava assim, uma coisa perdida. E ela estava tão esgotada que ela já não estava mais aguentando aquilo, até os filhos já tinham dito para ela, olha, larga, separa, não dá mais. Não dá. E aí ela, naquela aflição, ela disse que a palavra foi essa. E naquele momento, ela foi levada pelo Espírito Santo a olhar aquele homem jogado, com aquela aparência envelhecida, seca, de quem estava só bebendo, não comia direito,
assim, aquele homem assim, jogado. E ela foi levada pelo Espírito Santo. E ela disse que ela ouviu dentro dela. Isso aí pode mudar? Vai ver isso aí, olha aí, olha. Isso pode mudar. E aí ela disse que ela respondeu igual o profeta. Ai, Senhor, aqui dentro parece que não, mas tu sabes, se o Senhor disser que sim, então eu vou crer. Eu vou acreditar nisso. E ela, então, pegou a palavra do Espírito falando com ela. Então profetiza, começa a declarar. Não diga mais que não tem jeito, que não tem saída, que isso é um caso perdido. E ela disse que ela começou a fazer isso. E ao invés dela ficar com aquela raiva, aquele ódio, aquela revolta, ela começou a ir lá, ungia o homem, lá, desmaiado, aquele cheiro de bebida, aquela coisa. E ela começou a profetizar. E ela ungia ele e profetizava. Você é um homem liberto, restaurado, completamente mudado, um homem de Deus. E ela começou a profetizar. E ela disse que ele começou a ter nojo. Começou a passar mal. Não, ele começou a passar mal com a bebida. E aí ele mudou. Foi para uma outra... Eu não lembro muito esses detalhes. Eu sei que ele bebia pinga mesmo e ele começou a passar mal. E aí ele foi para outro tipo de bebida, aquilo também, ele começou a vomitar muito, e aquela coisa, e aí, enfim, foi para o médico, já estava com um processo ali de uma enfermidade séria no fígado, e ali ele levou um susto, e o homem foi a Deus, junto com ela, começaram a buscar, porque ele estava aflito, por conta da condição dele. E, enfim, resumindo, ele não bebeu mais. Também foi curado da enfermidade. Engordou, melhorou a imagem, rejuvenesceu de acordo com ela. Sabe, passou, foi liberto. Foi liberto daquele vazio, aquela insatisfação que ele se jogava na bebida. E foi assim. Pegando a palavra. Ó soberano, Senhor, só tu sabes. Então me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. É isso que você tem que fazer. Ei, essa coisa feia, perdida, seca, talvez até cheirando morte. Deus quer mudar através da sua fé. Deus quer restaurar isso e transformar em algo tão bonito, tão abençoado. Ele quer que essa transformação aconteça. Essa situação maldita se torne a bênção da sua vida. Você tem poder para mudar isso aí. Deus quer mudar isso aí. Mas Ele vai usar você. Profetiza. Eu não sei o que representa o seu vale de ossos secos. Pode ser um filho, pode ser uma situação financeira, pode ser um problema de saúde. Eu não sei o que é. Mas você tem que se levantar. E não dá mais isso como perdido, acabado, e eu nem quero lidar com isso. Não. Deus te colocou aí, como colocou o profeta aqui, para mudar a situação. Deus nos leva
para lugares que não são agradáveis, para situações que não são agradáveis, para elas serem mudadas e o nome dele ser glorificado. Sua fé é edificada e a fé de tantas pessoas. Escuta, eu declarava sobre o braço do meu filho que tinha sido amputado, que todos os dias ele ia para o centro cirúrgico para limpar aquelas necroses. E eu profetizava vida. Essa palavra eu usei. Eu profetizava aquele braço vivo, totalmente restaurado. A palavra funciona. Eu estava diante de algo sério, condenado. Não tinha esperança, humanamente. As notícias não eram boas. Olha, eram tantas notícias ruins. Fique com a palavra. Declare, porque Deus vai mudar. E à medida que ele foi profetizando, que ele foi declarando, em nome do Senhor, ele falou com os ossos, fala com o problema. Eu falo isso aqui sempre. Não é falar de problema, falar de montanha, falar disso ou daquilo, é falar com a montanha, é falar com o problema, é falar com o braço, é falar com o vale de ossos secos. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, fala com os ossos. Ouçam a palavra do Senhor, porque tudo tem que obedecer. Tudo. Em nome de Jesus. Quando você diz em nome de Jesus, tem que obedecer. Tem que se curvar, tem. Tem que obedecer e obedece. Acontece, as coisas são mudadas. Assim diz o soberano. Se Deus falou, está falado. O Senhor, a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. O que está morto vai reviver. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Isso era impossível. É impossível. Mas nada é impossível para Deus. Tudo é possível ao que crê. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei. Ah, como eu gosto disso. E eu profetizei. Como está lá, Paulo diz, cri, por isso declarei. Cri, por isso falei. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, ó. Você começa a declarar, você começa a ver mudanças. Mudanças, ó. Já tem um mover, ó o mover, ó o mover. Você começa a agir a fé, a coisa começa a mudar. Você vê um movimento. Um som de chocalho. E os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. Isso significa que você tem que continuar profetizando até tudo estar perfeito, estar completo. Você não para. Você continua e continua. A seguir, ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem. 2 vezes, ó. Profetiza, profetiza e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Uau! Ele creu,
Ele profetizou e profetizou e profetizou. E o que parecia que ia ser tão complicado, pelo poder do Senhor, aquilo foi fluindo, foi acontecendo. E ele foi vendo os movimentos. E tudo foi concluído. É o que Deus está falando com você. Deus tem vida e não morte. Tem bênção e não maldição. Ele tem restauração. E Ele está dizendo, levante-se e comece a fazer igual a Ezequiel. Porque eu vou mudar isso aí. Ah, como isso me fascina. Como eu gosto de chegar aqui e pegar a palavra do Senhor e dizer com autoridade para você. Funcionou para Ele. Funcionou na minha vida. Tem funcionado na vida de tantas pessoas. Vai funcionar na sua também. É para você também. Levante-se diante desse vale de ossos secos. Diante dessa situação impossível. E não se entregue. Apenas creia. Pegue a palavra. Seja tomado pela fé. Haja sua fé. Mova-se. Deus quer transformar isso e Ele vai. E Ele está dizendo, se mova. Declara, haja sua fé nisso, porque eu tenho vitória para você. Você vai ver essa obra completa, completamente mudada. Tudo isso mudado. Deus está levando você a viver um grande milagre. O sobrenatural. Você está diante dessa situação para transformá-la pelo poder da fé. Deus tem transformação. Essa vitória é sua. Levante-se. Haja fé. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Meu Deus querido, eu oro por esta vida tão querida, que ela esteja pegando a palavra, se vestindo dela, se levantando. E dando os passos de fé, corajosamente, que ela haja fé, que ela profetize, que ela declare. Porque o Senhor está dizendo, à medida que você for agindo a fé, trazendo à existência o que não existe, profetizando, declarando, que ela creia, que ela se levante e comece a se movimentar, porque o Senhor está com ela. O Senhor nos manda dar passos de fé e o Senhor confirma os nossos passos. Muito obrigada. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração. Eu consagro tudo e tomo posse do sobrenatural e de grandes testemunhos de boas novas chegando. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista. Eu peço, meu Senhor, que o Senhor levante mais semeadores e abençoe grandemente esses fiéis. E levanta mais. E onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo impactadas, estejam se levantando e ousando na fé, porque o Senhor está nisso e já garantiu vitória a ela. Muito obrigada. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço por tudo. Amém, amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Rua Taquari, 995 na Moca, onde eu fico, onde vou estar domingo às 9 com a reunião das primícias. Isso em todos os nossos templos, também batismo. Hoje a nossa casa firme e nós não paramos. É de glória em glória. Vá, Deus está com você. Deus passos de fé e Ele vai confirmar. Conta com a gente, se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.